Paz do Senhor, irmãos. Pastor, pega a sua Bíblia, por favor. Localize aí, glória a Deus, Evangelho de Jesus segundo escreveu João. Eu vou pedir para você mais uma vez, você que ainda não tomou água ou não foi no banheiro, eu vou te dar mais uma chance, porque eu tenho um probleminha de atenção, né? Se ficar andando eu não consigo me concentrar. Então, ainda dá tempo. Capítulo 6 do Evangelho de João. Mateus, Marcos, Lucas, João. O Evangelho de Jesus, segundo as palavras de João, segundo o olhar de João. Lá no Novo Testamento. Capítulo 6 e o verso 66. Eu já estudei essa palavra para eu pregar uma outra vez e o Senhor não tinha falado ao meu coração. Aí eu passei a bola para o Claudio Omar, ele pregou. Aí hoje, essa semana inteira, eu estive meditando nela. 66 é o versículo e o capítulo é o 6. Quem encontrou diz amém. Amém. Vai dizer assim: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirai-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Vamos ler mais uma vez o 68? E se você conseguir dar glória a Deus no final, vai ficar bonito. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Grande Deus e eterno Pai, aqui está a tua palavra, qual lemos nesta noite. Pai, pedimos a Ti que o Senhor fale e não te cales, porque nós queremos ouvir a sua voz. Que a tua palavra nesta noite venha de acordo com a sua vontade, de acordo com a nossa necessidade. Joga por terra, ó Pai, todo espírito maligno que se levantou para tentar parar essa reunião. Esse espírito maligno que talvez está colocando preocupação na mente dessa pessoa. Essa seta maligna que está colocando, ó Pai, o cansaço, a dor no corpo, dor de cabeça, que bate em retirada agora em nome do Senhor Jesus. Nós damos uma ordem no nome do Senhor Jesus, que saia todo o mal, assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Se assente, por favor. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, Evangelho de João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 6, é um dos capítulos mais longos do Evangelho, contendo 71 versículos, com as palavras de João, mas com os atos de Jesus, porque onde Jesus passava, uma multidão o acompanhava. Podemos nos lembrar que Jesus passava e uma multidão o acompanhava, e um cego clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus vai dar uma ordem de comando e o cego vai voltar a ver que a multidão estava lá.
Jesus vai passar perante o tanque de Betesda, e lá estava a multidão. Jesus vai dizer para aquele homem: levanta e anda. E aquele homem, depois de muitos anos, ele vai andar. Então, mais uma vez, Jesus está acompanhado da multidão. Jesus vai subir no capítulo 6 ao monte para fazer o que fazia de melhor. Ele vai ensinar. O capítulo 6, eu quero acreditar que aqui vai se tratar de pelo menos 2 dias. E 2 dias talvez até tensos para Jesus. Porque o capítulo 6, Jesus estava no monte, ensinando os seus discípulos. E o texto vai nos dizer que Jesus vai olhar para baixo, vai olhar um pouco para longe, e vai se deparar com uma multidão que vinha para ouvir as palavras de Jesus. Jesus vai dizer para Felipe desta maneira: Felipe, como é que nós vamos fazer para alimentar toda essa multidão? Aonde compraremos pão? Eu quero acreditar que Felipe dizendo: mestre, não leva a mal não. É o texto que diz, irmão, que nem se nós tivéssemos 200 denários em dinheiro, seria possível para comprar pão para toda essa multidão. Mas Jesus, nesse momento, não é que ele não sabia o que fazer, não é que ele não havia recursos, mas Jesus estava pondo à prova a fé dos discípulos. Jesus estava testando a fé dos discípulos nesse momento. Então, André, que estava próximo, vai dizer a Jesus: então José, que estava próximo, vai dizer: Senhor, ou mestre, não que vai resolver, mas tem um rapaz ali com 5 pães e 2 peixinhos. O texto vai nos dizer que aquela multidão, ela se tratava de 5.000 homens. E só para que você entenda um pouquinho mais da multidão que eu estou falando, no contexto cultural dos judeus, para ser chamado de homem, era necessário esse homem ter pelo menos 30 anos. Senão não era chamado de homem, senão era chamado de jovem ou mancebo. Então, ele precisava ter apenas 30 anos para ser chamado de homem. Era necessário estar casado. Então, se era 5.000 homens, se cada um tinha uma mulher, já vamos aumentar para 10.000. O judeu, ele gostava de ter bastante filhos. Então, se tinha pelo menos um de 5.000, vai subir para 15.000 homens. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E lá estava Jesus em uma situação talvez duvidosa. 5 pães e 2 peixinhos para 15 ou 20.000 homens. Mestre, não que vá resolver, mas tem alguém ali com 5 pães e 2 peixinhos. Jesus vai dizer: traga os 5 pães e 2 peixinhos, traga até mim. E Jesus, pegando aquilo que era pouco, vai levantar ao alto e vai dar graças ao Senhor Deus por aquilo que era pouco. Porque aquilo que era pouco aos olhos do homem, agora está nas mãos daquele que pode multiplicar o pão e o peixe. Eu vou falar mais uma vez: porque aquilo que era pouco aos olhos da humanidade, agora está nas mãos daquele que deu voz para que se criassem os céus e a terra. Aquilo que era pouco aos olhos dos discípulos, agora está nas mãos do Deus Criador de toda a humanidade. Muito bem, 5 pães e 2 peixinhos, Jesus deu graça e multiplicou. Jesus deu graça, pediu que todos acertassem e deu um pouquinho para cada e todos se alimentaram. Depois que todos se alimentaram, pediu que recolhessem tudo, para que não se perdesse nada. E os discípulos e toda a multidão ficou maravilhado, dizendo: este era o profeta que deveria descer na terra. Este era o profeta a qual nós esperávamos. E Jesus, conhecendo o coração dos discípulos e toda a multidão, sabia que naquele momento a força
iria tomá-lo para que levantasse ele a rei de Israel. No momento errado, não. Jesus, conhecendo o coração dos discípulos, saiu de fininho e voltou para o monte. E lá ficou. Os discípulos vão descer, vão entrar no barco e vão voltar para Cafarnaum. E a Bíblia vai nos dizer agora que depois que eles navegaram ou remaram pelo menos 5 quilômetros, um grande vento sobreveio sobre o mar. Um grande vento sobreveio sobre o mar. E as ondas começaram a se levantar contra o barco. E os discípulos começaram a ficar com medo. Os discípulos começaram a ficar aterrorizados. E enquanto eles estavam com medo do vento e do mar, lá vinha Jesus andando por cima daquilo que os causava medo. Eu vou falar mais uma vez. Aquelas ondas causavam medo nos discípulos. Aquele vento, talvez eles achavam que iriam virar aquele barco. Mas o que causava medo nos discípulos, Jesus passava por cima daquele momento. Eu não sei o que vem te causando medo. Eu não sei o que vem afligindo a sua alma. Mas nesta noite o mesmo Jesus está neste lugar passando por cima de tudo aquilo que te aflige. Aleluia. Eu vou caminhar para o final. Eles receberam Jesus no barco. Jesus disse: ei, calma. O vento está soprando, mas calma. As ondas estão revoltas, mas calma, porque sou eu. Jesus vai mandar o vento e as ondas se acalmar, vai adentrar no barco e eles vão receber. E eles vão chegar em Cafarnaum. Vai amanhecer. E aquela multidão que encheu a barriga lá no monte, estava esperando Jesus lá e falou: ué, Jesus não está aqui mais não. Por quê? Porque eles não estavam preocupados com a presença de Jesus. Eles estavam preocupados só com o milagre. Eles saem do monte e vão para Cafarnaum. E chegando lá eles vão se encontrar com Jesus. E vão dizer lá no verso 25: Rabi, quando chegasses aqui? Quando foi que o Senhor saiu de lá que nós não vimos o Senhor? E Jesus vai se irar com a multidão. Jesus vai se revoltar e vai dizer no verso 26: respondeu-lhe Jesus: na verdade vos digo, que não me buscais por aquilo que eu tenho pregado, mas me buscais porque comestes o pão que vos sustentaste. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: vocês não me buscam por aquilo que eu tenho pregado, pelas palavras que eu tenho pregado, vocês estão me buscando por aquilo que eu posso proporcionar para vocês. Agora Jesus vai começar a dar um apertado. Jesus vai começar a dizer assim: é muito bom viver o milagre que eu opero, mas praticais também as minhas palavras. Jesus vai começar apertando mais uma vez, dizendo assim: eu sou o pão da vida. Jesus vai começar dizendo assim: aquele que come e bebe da minha carne, e bebe do meu sangue, esse terá vida, e no último dia eu o ressuscitarei. Mas aquele que não come e não bebe do meu corpo e do meu sangue não tem vida em si mesmo. Glória a Deus. Jesus vai dizer: só eu sou o caminho, só eu sou a verdade, só eu sou a vida. E alguém vai dizer assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, diziam: duro é esse discurso, quem é que pode ouvir? Ou em outras palavras: eu não vim aqui para ouvir isso não, essa palavra não me agrada, porque eu vim aqui para ser tratado bem, eu vim aqui dentro da igreja para dizer que eu sou o centro de todas as coisas. Mas Jesus está dizendo que não é assim que as coisas funcionam. É muito bom quando ouvimos uma palavra que amasseia o nosso ego, mas agora Jesus não está mais pregando sobre isso. Agora Jesus não está operando milagre. Jesus está dizendo: se alimente não daquilo que enche
enche a sua barriga, mas se alimente daquilo que alimenta a sua alma. E o verso 66 diz assim: muitos dos seus discípulos tornaram para trás, os discípulos iam embora. Alguns dos discípulos foram embora, junto com a multidão. Não foi só a multidão, alguns dos discípulos também foram, presbítero Cláudio Marcos. E Jesus, vendo isso, disse assim: e vocês? Não querem ir também? E vocês que não têm gostado das palavras que eu tenho pregado, não querem ir também? Aproveita que a multidão está desviando, desvia também. Aproveita que eles não estão gostando do que está sendo pregado e vão também. Mas Pedro, eu não sei se ele vai levantar a mão para falar com Jesus. Eu não sei se ele vai pedir licença, mas ele vai dizer assim: mestre, para quem iremos nós? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Se Pedro dissesse assim: para onde iremos nós? Ele estava falando para algum lugar. Para quê? Para alguma coisa. Mas Pedro está dizendo: para quem iremos nós? Depois de tudo que eu vivi contigo, Jesus, o Senhor acha que eu vou para outro lugar? Depois de tudo que eu vi, depois de tudo que eu vivi, o Senhor acha que eu vou para outra pessoa? Não. Se tiver que pregar pesado, pode pregar, porque dos pés do Senhor eu não saio. Aleluia. Por quê? Porque quando estava tendo pão, estava tendo peixe, estava todo mundo ali. Mas quando Jesus começou a pregar que para eles buscar algo que vinha do céu, saíram. Mas tinha alguém que estava prestando atenção, irmão Reinaldo. Tinha alguém que estava ali não pelos milagres, não. Tinha alguém que não estava ali por causa da revelação, não. Tinha alguém que não estava ali por causa do movimento, não. Eu vejo Pedro dizendo assim: tá bom, Senhor, se hoje não tiver milagre, eu continuo aqui. Se hoje não tiver pão, eu continuo aqui, porque apenas as suas palavras, me são suficientes. Aleluia. Eu vejo Moisés no deserto dizendo: se a sua presença não for conosco, Senhor, nós não iremos. Eu vejo Moisés dizendo assim: pode ter nuvem durante o sol, que eu não vou. Pode ter maná caindo no céu, eu não vou. Pode ter tocha de fogo durante a noite, eu não vou. Se a sua presença não for comigo. Porque o ambiente pode ser o mais bonito, o ambiente pode ser o mais confortável, mas se não houver a presença do Senhor, de nada adianta. Tem gente brigando por causa de ambiente, tem gente brigando por causa de lugar, mas se esquecendo que aquilo que faz a diferença, é a presença nas nossas vidas. Se não tiver a presença, de nada adianta. Davi, quando entende que errou, que pecou, ele diz: Senhor, me tire tudo, o meu rei, os meus tesouros, os soldados, mas não retire a tua presença da minha vida, porque a tua presença, ela me faz caminhar no dia difícil, porque a tua presença, ela me ajuda no momento da angústia, porque a tua presença, ela me ajuda no momento da aflição. É a presença do Senhor que nos trouxe até aqui. Quantas dificuldades passadas, quantas aflições, traições, calúnias, e você acha que chegou aqui por causa da sua força? Foi a presença do Senhor que nos trouxe até aqui. É a presença do Senhor que mantém a igreja viva em um mundo de pecado e corrosividade.
de Deus, busque a presença do Senhor, não deixe a presença do Senhor, não abandone a presença do Senhor. Porque tem gente que não, se não tiver revelação no culto, ele nem vem pro culto. Se não tiver milagre no culto, ele não vem. Se não tiver pregador de fora, ele não vem. Mas Pedro disse assim: Senhor, pode faltar tudo, mas se tiver a sua palavra, eu estou contigo. Senhor, eu errei, mas eu estou aqui contigo. Senhor, eu falei, mas eu estou aqui contigo. Não tenha a sua fé firmada em milagres, mas tenha a sua fé firmada nas palavras do Senhor. Tenha a sua fé firmada na palavra que te confronta, porque mais vale uma palavra que te confronta e te leva para o céu do que uma palavra que amacia o seu ego e te leva de elevador direto para o inferno, meu irmão. É ruim, é difícil, mas nos leva para perto do Senhor. Há momentos que precisamos ser confrontados para saber que não é do nosso jeito, que o momento difícil não vai passar na nossa hora, que nada vai caminhar do nosso jeito. E Jesus vem confrontando essa multidão para que ela se apegue nas palavras do Senhor. Se apegue nas palavras do Senhor. Se coloque de pé, por gentileza. Glória a Deus, Glória a Deus. Quero convidar o presbítero Cláudio Mar, justamente com a irmã Ganéia, para estar servindo. Pão, no caso, estão lá.